Direto da redação. Agora sim, eu já estou ao vivo aqui com o advogado Antônio Maurício Costa no Estúdio Viu Digital, devidamente habilitado, som habilitado, imagem habilitada, para conversar sobre a cassação de 6 vereadores na cidade de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, por fraude à cota de gênero na eleição de 2022. Doutor Maurício Costa, bom dia, prazer tê-lo aqui novamente. Bom dia, Roberto. Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem, maravilhosamente. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvinte do seu programa. É um prazer muito grande estar participando do seu programa nesse momento, Roberto. Doutor Maurício, fraude à cota de gênero. Eu agora há pouco, eu estava lendo aqui o nome de vereadores que a gente tem conhecimento aqui na região, no interior do estado do Rio de Janeiro, que foram cassados por fraude à cota de gênero. São Fidélis, John Jefinho, perdeu o mandato, era do Republicanos, candidato a prefeito pelo Republicano, Celcinho do Gás, você confere a foto dos dois aí na tela, ficou inelegível por conta de fraude na cota de gênero na eleição de 2020, perdão. Em Rio das Ostras, a justiça puniu Rodrigo da Aposentadoria e Tiaguinho de Cantagalo porque também entendeu que o Cidadania, o partido deles, cometeu fraude em relação à cota de gêneros. E agora, na cidade de Campos, a cassação de Maicon Cruz, pastor Marcos Elias, Marcione da Farmácia, Rogério Matoso, Bruno Viana e Nildo Cardoso, também cassados por fraude de gênero em seus respectivos partidos. Eles não pertencem ao mesmo partido. O Maicon Cruz e o pastor Marcos Elias se elegeram pelo PSC. O Marcione da Farmácia, na ocasião, se elegeu, acho que foi pelo DEM. Rogério Matoso também foi pelo DEM. Bruno Viana e Nildo Cardoso, na época, pelo PSL, né, que eu acho que nem virou União Brasil, mas foi o PSL na ocasião. E todos cassados pela mesma razão. Doutor Maurício, o senhor acredita que isso agora vai ser comum em casos de fraude em relação à cota de gênero? Essas cassações, o senhor acha que a justiça tende a apertar o cerco? Roberto, nós precisamos, principalmente os políticos, precisam levar o país a sério. Não é possível que o político faça a lei e ele mesmo descumpra a lei. É evidente que esse dispositivo que foi criado, na forma como foi criado, ele realmente cria um ambiente de manifesto desconforto para quem é candidato e que, no caso, por exemplo, desses 6 candidatos de Campos que eu tive a oportunidade de ver, o acórdão, a decisão monocrática lá do TSE, ficou demonstrado que os vereadores, apesar de ter perdido os mandatos, eles não ficaram inelegíveis. Quem ficou inelegível foram as pessoas, as senhoritas ou senhoras que ficaram sem condições de ter a oportunidade de ser candidata, porque elas teriam, segundo as decisões judiciais, elas teriam constado como candidata e estariam trabalhando para outros candidatos, pedindo votos para outras pessoas, né? Então essa é a questão. Essa é a questão, é o ponto. E o TSE manda um recado, né? Um recado muito claro de que essa decisão ela deve ser colocada sob o ponto de vista pedagógico. E o grande erro da decisão é ter vindo muito tarde, porque a decisão, quando vem muito tarde, ela gera injustiça e gera distorções. Então, na verdade, essa decisão deveria ter vindo lá atrás para poder resolver o problema, porque os suplentes que vão ter acesso a esses mandatos e que não tiveram até agora, por manifesta demora do Poder Judiciário, demora essa injustificada, Roberto,
porque a lei eleitoral é muito clara com relação a isso, porque ela tem no artigo 97A, parágrafo 1º, se não me falha a memória, da lei das eleições, o prazo de 1 ano para que os tribunais julguem esse tipo de processo, da primeira à última instância. Porque o processo eleitoral ele tem que ter a celeridade exatamente para ele obter sua verdadeira finalidade, né? Porque nós precisamos saber realmente a finalidade do processo eleitoral. Porque o efeito pedagógico que essa decisão faz é o seguinte: não coloquem, está mandando, o tribunal mandou um recado, não coloquem, não faça isso de novo, porque se bater aqui, vão ser cassados os mandatos. Doutor Maurício, o senhor acredita que essa mesma conduta, esse mesmo comportamento do tribunal vai se dar no caso de abuso do poder religioso? Que é o quê? Por exemplo, o cara é pastor de uma igreja, ele vai lá e todo dia ele faz um comício no púlpito da igreja. Ele faz a pregação. Fez isso, já fez isso, já caçou um deputado aqui do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, o nome dele é Fábio, qualquer coisa, e fazia da Rádio programa, Melodia. Da Melodia. Da Rádio Melodia. Ele participava de cultos e transmitiu o culto pela radiodifusão. Então, a cassação, ela ficou manifesto o abuso do poder religioso. Mas a diferença é que o deputado ainda não perdeu o mandato. Ele está em grau de recurso, ainda está no exercício do mandato. Ele está em grau de recurso, mas a questão do abuso do poder religioso, ela está realmente em voga. E desde 2000, se não me falha mal, 2016, eu fui num congresso de direito eleitoral em Curitiba, e lá, em 2016, esse assunto já era uma discussão muito, muito quente, acalorada, e hoje já ficou configurado. Nem só o abuso do poder religioso, mas o abuso do poder docente também. O cara que é professor e que utiliza a sala de aula para fazer campanha. Então, nos dois casos aí, o TSE uma vez ofereceram a denúncia, porque tudo é o que o senhor fala aí também, é com relação à celeridade disso. Porque muitas vezes o processo ele demora muito a ser julgado em primeira instância, demora muito em segunda instância, e quando ele chega ao TSE, está à véspera de uma eleição. A cassação se dá por questão de 1 mês, de 2 meses, então a justiça acaba nem gerando. Se a intenção é gerar um efeito pedagógico, acaba nem gerando, gera um efeito de impunidade, né, na verdade. O cara sabe que ele vai ser cassado, poderá perder o mandato perto de uma outra eleição. E ainda nem ficar inelegível, dependendo do caso, né? O único processo que teve celeridade nas cassações foi o processo de 2016 do chefe cidadão. Esse foi rápido. Ali foi rápido mesmo, ali foi. Muito rápido. Esse foi rápido. O senhor acredita que processos similares envolvendo o uso de programas sociais, de contratações, também tende a acontecer isso, também ser mais célere? Olha, Roberto, você tem me falado desse assunto da questão das contratações e tudo me leva a crer que nós estamos diante de tudo que aconteceu na eleição, se não me falha a memória, de 2004 em Campos, quando nós temos um acórdão, né, tratando desse assunto, que foi da eleição do Carlos Alberto Campista, né? O TRE, naquela época, cassou o campista. E a cassação do campista era exatamente em cima do abuso do poder político. Se não me falha a memória, era do Arnaldo, que era prefeito. O Arnaldo era prefeito e teria essa questão das contratações. E foi provocado por um guarda. E um guarda, contratação de um guarda. Um guarda. E aquilo teve um desdobramento de um processo na Justiça do Trabalho. E até hoje existe uma decisão na Justiça do Trabalho dizendo que não pode ser feito esse tipo de contratação. E essa decisão da Justiça do Trabalho, que já tem algum tempo, ninguém cumpre. Tem multas altíssimas e ninguém cumpre, né? Ninguém cumpre. Então, essa questão
da terceirização, ela é uma bomba relógio, a partir do instante em que alguém venha tratar desse assunto, principalmente quando ele é feito de forma assim muito agressiva, né? Perfeito. Porque no direito eleitoral é muito comum os magistrados, embora não esteja muito em voga essa situação, ele julga pela potencialidade também do fato, né? Vamos supor, um candidato a vereador que tem 50, 60 pessoas contratadas ou até mais. Evidentemente que esse cara está desequilibrando a eleição, porque outra pessoa que quer ser candidata a vereador não vai ter a mesma oportunidade que ele. E nós estamos aí tratando de uma coisa chamada princípio da paridade de armas, né? Se você, na eleição, não der o princípio da paridade de armas àquele que quer ingressar, àquele que quer começar hoje a ser candidato, que quer colocar a sua candidatura à disposição, você está com abuso do poder econômico ou político, ou abuso do poder religioso, etc, etc. Então, se você tem Doutor, uma emissora de rádio que fica 24 horas botando um cara para pregar, e daqui a pouco o cara vem e é candidato a vereador numa eleição, é claro que ele teve um acesso muito maior, porque não sendo ele radialista, mas sendo ele um pastor evangélico, né? Nem só o fato de ser pastor evangélico, mas ele se transforma num popstar, e essa soma de aparições desses cidadãos os torna mais conhecidos, e a facilidade deles de ganhar a eleição é muito maior do que aquela outra pessoa que às vezes tem um currículo muito melhor, mas que o cidadão não tem acesso a esse currículo. perfeito. Doutor Maurício Costa, eu quero agradecer a participação do senhor aqui. A gente está quase na fase final do programa aqui. Eu tenho a Cláudia Freitas aqui, que já está na linha aqui. Eu quero agradecer. Nós vamos voltar a outro momento para desdobrar essa situação, assim, com a aproximação da eleição, porque é um tema realmente muito instigante. Muito obrigado e bom dia para o senhor. Roberto, antes de fechar, eu gostaria só de dizer a você que eu estou devendo. Vamos ver se a gente faz. Você vê uma oportunidade para a gente tratar do assunto da água do Paraíba. Tá na Que nós pauta. ficamos. Entendeu? Porque nós temos uma grande novidade em relação à água do Paraíba, que eu tenho certeza que a gente vai ter uma entrevista muito esclarecedora, entendeu? Porque o povo de Campos está verdadeiramente abandonado quando se trata Perfeito. dessa empresa. Tá certo, doutor. É um abandono total que a população de Campos está, entendeu? E não vê ninguém fazer absolutamente em favor do povo de Campos. Nós vamos tratar desse tema específico. Doutor, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Você também, Roberto, um abraço, foi um prazer.